Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. É com muita alegria que estamos mais uma vez no nosso programa Mensagem de Esperança. Hoje, com a terceira parte da mensagem, Evidências que exigem uma decisão. Seja edificado, impactado pela palavra de Deus. E logo após, estaremos orando pela sua vida. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém? Vamos ler até aqui. Muito bem. Esse milagre, esse sinal miraculoso que Jesus fez, está registrado somente no Evangelho de João. Aliás, João registra 7 milagres de Jesus, e os 7 milagres que João registra, ele testifica lá no final do seu livro que esses sinais Jesus operou diante dos seus discípulos, para que os seus discípulos crescem nele e tivessem através dele vida eterna. Quando Jesus libertou aquele homem que era possesso, ou estava endemonizado por um demônio surdo ou mudo, e que, portanto, alguém que expulsasse o seu demônio deveria ser declarado Messias, os mestres da lei, as autoridades, os escribas e fariseus, que era a seita religiosa principal daquele tempo, eles fizeram uma declaração muito pesada, e eles disseram que Jesus só fez aquilo porque ele estava possesso por um demônio, que não era um demônio qualquer, mas sim por Beelzebu, o príncipe dos demônios, Beelzebu, senhor das moscas. Jesus então disse para eles que aquilo que eles estavam falando, aquela afirmativa deles era muito terrível, e que isso não seria perdoado na vida deles, porque eles estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo, que declarava que ele, Jesus, era o Messias, e para dar uma desculpa para o povo, e para enganar as pessoas, eles sendo líderes religiosos, que deveriam conduzir as pessoas a Cristo, eles fazem esse tipo de declaração. Jesus fala: então isso não vai ser perdoado de vocês. E aí Jesus então se dispõe a não fazer mais nenhum sinal para essas autoridades religiosas. E os seus sinais agora passam a fazer mais no âmbito dos discípulos, e com o objetivo de que a pessoa cresça nele e desejasse ser discípulo dele, desejasse segui-lo. Mas agora, queridos, Jesus está em Jerusalém, à margem da cidade, e eles passam num lugar e está ali um homem, mendigando, sentado, mendigando, e o cara era cego desde que nasceu. E ele vivia nessa situação e já era bem adulto, seus pais vão dizer isso lá na frente. E esse homem está lá.
Quantas vezes ele ficou ali, viam pessoas conversar ao redor dele, e agora os discípulos de Jesus iniciam um diálogo, e eu fico imaginando a cena, o homem sentado lá, querendo mais mole, e os discípulos atrapalhando, falando de teologia com Jesus. Escuta, Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E o cara pensando assim, tá atrapalhando aí meu negócio, cara. A cidade está cheia hoje, é uma festa, é sábado, era um sábado, e era uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Jerusalém ficava entulhada de gente, tinha muita gente, o cara ia faturar naquele dia. E agora está 12 homens em volta dele, mais Jesus, discutindo se é ele que nasceu cego, pai. Ele já tinha cansado de ouvir essas discussões. E há algumas coisas interessantes na pergunta dos discípulos, porque eles perguntam, quem foi que pecou para que esse nascesse cego? Foi seus pais? E quando eles perguntam isso, eles estão remetendo lá aos 10 mandamentos, a lei, lá no livro de Êxodo, quando propriamente a Bíblia declara, Êxodo 20 e o versículo 5, o Senhor dizendo assim, eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí eles deixavam então, olha, se alguém nasceu com um problema, é Deus visitando a maldade dos pais nesse filho. Mas eles tinham um outro pensamento nessa discussão deles, é que se o cara pudesse também ter pecado. Mas como que ele ia pecar se ele já nasceu cego? Então, nenhum judeu acreditava em reencarnação, isso era uma heresia para eles muito grave. Então, o único pensamento que eles poderiam ter é que aquela criança pecou no ventre da mãe. E eles ensinavam realmente isso. Baseavam-se no Salmo 58, versículo 3, diz, desviam-se os ímpios desde a madre. E eles tinham então 2 palavras no hebraico que identificava essa questão do pecado da criança no ventre, que era a palavra Yetzer Hara, que significa inclinação para o mal, ou Yetzer Hatov, que significa inclinação para o bem. Eles diziam em suma o seguinte, com essas palavrinhas doidas aí, quando uma criança está no ventre da mãe, ele pode ter uma inclinação para ser uma criança má, uma criança ruim, já no ventre. Ou então ela pode ser inclinada, ter uma tendência a ser uma criança boa. Como que detectava isso? Se a criança lá no ventre da mãe chutasse muito, brigasse muito lá dentro, essas coisas, essa criança vai ser terrível, vai ser maldosa. Mas isso era o que eles pensavam. Era um pensamento totalmente maluco, doido, mas eles pensavam isso. Eles usavam para isso um exemplo dos seus antepassados, que era o Esaú e o Jacó. Foram os primeiros casos de gêmeos que a Bíblia registra, e fala que essas 2 crianças brigavam no ventre da mãe. Então esses 2 aí eram um caso de Yetzer Hara. Eles já tinham uma inclinação para o mal lá no ventre. E como os 2 meninos não flor que se cheira depois que nasceu, eles então baseavam a teologia deles, a teoria deles, que a criança podia ter essa tendência para o mal ou para o bem, já no ventre da mãe. E eles estão discutindo sobre isso ali com Jesus. E o cego na dele, preocupado, porque estava passando gente e não dava esmola para ele, porque os discípulos estavam ali. Mas aí Jesus e falou assim, não é nenhum desses 2 casos. Não foi nem ele que pecou, também não foram os seus pais, mas ele nasceu cego assim para que se realizasse nele a obra de Deus. Aí o cego falou, poxa, isso eu nunca vi. Já discutiram muito aqui os mestres da lei, fariseus ao meu redor, falando que foi meu pai, que foi minha mãe, enfim, acusaram de tanta coisa, mas falar que eu nasci cego e vivi cego até hoje, para que a glória de Deus ou as obras de Deus se manifestassem na minha vida, isso eu nunca tinha visto. E o cego ficou ali. E aí Jesus dá esse ensinamento, se aproxima do cego, cuspiu no chão, pegou o barro, misturou com saliva, passou no olho do homem, e aí, querido, se coloca no lugar do cego. O cara já é cego, ainda vai passar barro, lodo no olho dele. E até agora, o homem não deu um pio, não falou nada. Ele está quieto, tranquilo e sossegado, e o pessoal discutindo sobre o pecado dele ou não, dos seus pais e tal, tanta teologia, tanta filosofia em volta dele, e aí Jesus vem, gosta no chão, passa ainda lodo no olho dele e fala para ele assim, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. Que coisa impressionante isso aqui que acontece. Agora, olha bem, algumas observações importantes aqui para você entender o
que nós vamos falar daqui para frente. Esse dia era um dia de sábado, mas não era um sábado qualquer, era um sábado dentro de uma festa chamada Sukkot, ou Tabernáculos. Nesse dia, nessa festa especial, as pessoas costumavam sair de casa e elas faziam cabanas, barracas, com folhas de palmeira, com galhos de árvores, e eles construíam isso nas ruas, nas calçadas, nas praças. Era um sinal de que eles um dia foram peregrinos e que agora estavam na sua terra, mas era uma lembrança do que Deus havia feito com eles, sustentado eles durante a sua peregrinação. E eles estavam comemorando essa festa. Então era um sábado especial. Além disso, nesse dia dessa festa, tinha um ritual muito interessante, em que os sacerdotes, as autoridades religiosas, eles iam exatamente até o tanque de Siloé, porque eles falavam que no tanque de Siloé tinha águas vivas. O tanque era como uma piscina, e havia um canal de cerca de 500 metros, que foi construído pelo rei Ezequias, quando a cidade estava sendo ameaçada de ser cercada pelos inimigos. Ele fez um túnel, um canal, que vinha lá de uma fonte de água, trazendo água para dentro dos muros da cidade. E esse tanque era próximo ao templo. Então, como essa água vinha por este canal, era uma água que estava em movimento. Eles chamavam então que era uma água viva, uma água que não estava parada. E esses sacerdotes então faziam como que uma procissão, trazendo cântaros, e eles vinham, pegavam dessa água ali da piscina ou do tanque de Siloé, iam, subiam até o monte do templo e jogavam aquela água pelas calçadas do templo, dando um sinal assim para eles de que um dia a sede de justiça, de paz, de reino deles ia ser saciadas. E as pessoas então cantavam: salvação, salvação, que venha o Messias. E tudo isso estava acontecendo naquele dia. Jesus então, embora está fazendo um milagre, está fazendo um sinal para os seus discípulos, Jesus provoca um pouco as autoridades. Primeiro, o jeito que ele cura o cego. Jesus já tinha curado o cego de outro jeito, mano. Um cara que chegou para ele e falou assim: Senhor, eu quero ver. Ele falou: então vê, a tua fé te salvou. Teve um cara que ele tocou no olho dele, mas aqui Jesus fez uma questão, e ele provoca as autoridades religiosas. Porque quando ele cuspiu na terra e fez ali o lodo, fez aquele barro, ele estava fazendo uma obra no sábado. Lá nas regras dos rabinos judaicos, dos fariseus, tinha 39 tipos de obras que eram proibidas no sábado. Uma delas era amassar o barro para fazer construção. Só que isso não tinha o tanto de barro que se pudesse amassar. Se você amassasse um tantão de barro, era obra. Se você amassasse um pouquinho, era obra. E Jesus fez exatamente isso. Ele amassou um barro com a mão e fez e passou. E aí manda o rapaz lavar onde? No tanque de Siloé. Então esse homem vai, possivelmente alguém o levou, o conduziu até lá. E quando ele chega lá, o que está acontecendo em volta do tanque? Tem muita gente, era a festa. Estava cheio de sacerdote ali, estava cheio de fariseus ali, estava cheio de mestres da lei ali. De repente ele vê um homem vindo, estava bem conduzindo, todo o pessoal, a galera está tudo olhando, e eles vêm trazendo o homem até ali, e ele chega na beira daquela piscina, daquele tanque, pega aquelas águas, e todo mundo olhando para a cara dele, de barro: o que está acontecendo? Cego, doido. E aí ele passa no olho e ele começa a enxergar. E aí o pessoal olha aquilo, acha estranho, mas poucas pessoas conhecem ele, e começa um tumulto ali, E é interessante notar que Jesus envia esse homem até o tanque de Siloé. E como já lemos aqui no texto, esse nome Siloé significa enviado. Jesus sai de cena. Depois que Jesus passa o lodo do o barro no olho do homem, ele sai de cena. Ele envia esse homem, que era cego até então e que seria curado, para que ele agora desse todo o testemunho acerca de Jesus. Nos outros eventos que Jesus está mostrando o seu poder messiânico, o próprio Jesus vai disputar com os fariseus, com os mestres da lei. Jesus vai fazer a argumentação. Agora não, Jesus sai de cena. E não fica nem por perto. Ele envia esse homem ao tanque de Siloé.
assim como os discípulos dele depois vão ser enviados para também proclamar o Evangelho, proclamar quem Jesus é, assim como também nós como igreja somos enviados, depois de sermos sido restaurados por Deus, de termos tido a nossa vida salva pelo Senhor, nós também somos enviados para testificar do Senhor, testificar quem Deus é com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com a nossa pregação. Nós também somos enviados ao mundo para falar do amor e das grandezas de Jesus. Amém, queridos? Ok. Esse homem então chega lá, lava, começa a ver, e começa um problema. Os vizinhos, pessoas que moravam perto da casa dele, certamente cresceram com ele, lembra quando ele era pequeno, brincava na rua com eles, e tudo mais, aí, talvez chamassem ele de ceguinho, não sei como é que chamavam o rapaz, enfim, ele estava ali, eles começaram a ver, gente, esse rapaz que está enxergando aí, é nosso vizinho, ele costuma mendigar lá, perto da entrada da cidade. Não deve ser, não, meu, a cara dele, não é possível que tenha alguém tão parecido com ele, olha, até as roupas dele ainda é do mendigo, é ele. A outra, não, gente, não pode, o outro era cego, cara, esse aqui está enxergando, e ele era cego desde a nascença, não pode ser ele, e tal, aquela coisa, o homem diz, gente, sou eu estou enxergando mesmo, não, mas não é possível, como assim você está enxergando, sou eu, pessoal. E um tumulto aquilo lá. E aí eles perguntam assim, mas tá, se é você, então como é que você está vendo? Aí ele falou assim, o homem chamado Jesus, e aí o cego também, não podia ter falado, me curou, né? Não, ele contou tudo a verdade. O homem chamado Jesus foi lá, cuspiu no chão, misturou a terra, fez um barro, passou no meu olho, me mandou lavar aqui no tanque de Siloé, eu vim e estou vendo. Aí a turma, não, e onde ele está? Não sei, porque eu era cego, como é que eu vou saber? Eu nunca vi a cara dele, não sei como é que ele é. Quando ele mandou lavar, ele era cego, aí eu vi e não sei onde ele está. Como é que eu vou identificar o homem se eu era cego? Até agora eu não sei como é que ele é. Bom, tumulto criado, leva para onde? Para as autoridades. E aí, esse longo capítulo aqui, de 41 versículos, pode se dividir em algumas partes, e nós temos a segunda parte agora aqui, que é quando começa um interrogatório. O homem que foi sempre julgado pela sua doença, se foi ele que pecou, se foi seu pai que pecou, agora vai ser julgado pela sua cura. Não sabe agora o que é pior. E quando ele chega lá, os fariseus, as autoridades, começam a investigar o homem. Você era cego mesmo? Era cego. Certeza. Certeza. Desde que você nasceu? Tudo indica que sim. E como é que você está enxergando? O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou no meu olho, mandou lavar no tanque de Siloé, eu fui, lavei e estou enxergando. E aí é importante destacar o versículo 14 e 15 do capítulo 9, diz assim, era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Eles estão dizendo o seguinte, dando a afirmação seguinte, era sábado o dia, não o dia que Jesus curou, era sábado o dia que Jesus misturou a saliva com o barro, porque o problema está aqui. Esse tribunal que é criado agora, que tem as autoridades, os doutores da lei, eles começam uma discussão. No versículo 16, eles dizem assim, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. O tribunal que foi instaurado agora estão discutindo entre eles. Eles não conseguem chegar num acordo. Porque um diz, olha, ele fez uma obra no sábado que não é permitido fazer, mas o outro diz assim, olha, mas se ele é pecador, e aí eles dizem, como é que ele podia fazer tais sinais? Eles não disseram simplesmente, como é que ele faz sinais? Como é que ele faz milagre? Mas ele fala tais sinais. Por quê? Tais sinais diferentes. Sinais identificadores do Messias. Sinais exclusivos do Messias. As próprias autoridades estão propensas a acreditar que de fato esse Jesus era o Messias. E eles colocam essa ênfase, tais sinais. E aí eles perguntam para o cego,
que você acha do homem que curou você? Afinal de contas, foi você que foi curado. O que você diz dele? Bom, isso não era comum. Isso não era nem correto. Eles eram as autoridades. Eles eram os homens que ensinavam. Eles eram os homens que poderiam fazer qualquer tipo de declaração. O cego, então, para escapar do problema, ele diz assim, eu acho que ele é um profeta. Aí no versículo, ele é um profeta. Mas eles sabiam que um profeta poderia até curar um cego, mas cego de nascença não. Aquilo não era um sinal que um profeta comum faria. Aquele era um sinal que só o Messias faria. Mas o cego não queria arrumar mais problema, ele queria ir para casa. Ele queria brincar, ele queria comemorar, ele queria ver as coisas que ele nunca tinha visto. E o pessoal pegando no pé dele com esse negócio todo, curou, como é que foi, não sei o quê, que era sábado, não era sábado. E aí ele, para se livrar do problema, ele falou, ele é um profeta. Mas aí, eles não acreditam. Falam, não, esse negócio não está certo. Só pode ter uma coisa aqui, esse cara está mentindo. Na verdade, ele não era cego coisa nenhuma, ele está de grupo, está falando que ele é cego, que esse negócio que nasceu cego. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar buscar os pais deles. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Mandaram buscar. O primeiro caso aqui é um caso bíblico de condução coercitiva, que você ouviu falar esses dias, que fizeram com um certo homem aí, né? Aqui na Bíblia teve isso, condução coercitiva. Traga os pais aqui, obrigado a vir. Foi lá o japonês da Polícia Federal, pegou os pais dele e levaram diante das autoridades. Fala aqui, como é que é esse negócio aqui? Você vai ter que responder um interrogatório. E lá estão os pais do menino, louquinho para fazer um churrasco, fazer festa, comemorar a cura do menino, mas tem que responder interrogatório. E aí eles fazem 3 perguntas. Senhores, temos 3 perguntas para vocês. Mas não, eu perguntei, esse rapaz aí é teu filho? Ele nasceu cego? E como é que agora ele vê? Os pais do menino, não era bobo, falou assim, ele é nosso filho, sim, isso eu tenho certeza absoluta. A segunda questão que eu posso dizer para vocês é que, de fato, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Agora, como ele está vendo, isso nós não vamos responder para vocês, não. Ele já tem mais de 21 anos, ele já é de maior. Pergunta para ele. Afinal de contas, eu não vi nem como é que foi, estou sabendo de nada, então pergunta para eles. Mas por que esses caras fazem isso? Por que esse casal, por que o papai e a mamãe respondem desse jeito? E aí o versículo 22 vai nos dizer por quê. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eles não simplesmente agora já tinham declarado que Jesus não é o Cristo. Eles foram além no julgamento deles. Se alguém disser que ele é o Cristo, também vai ser expulso da sinagoga. E talvez a gente não conhecendo isso e pensando nisso de uma forma comum nos dias de hoje, beleza, gente, foi expulso da sinagoga da Assembleia de Deus, vai para a sinagoga da Batista. Foi expulso da sinagoga da Batista, vai para a sinagoga presbiteriana, devia ter lá Universal, da Graça, sei lá, devia ter alguma sinagoga que ia aceitar o cara. Mas, queridos, não era esse contexto. Eles estavam num outro contexto. O judaísmo dos fariseus, eles tinham 3 níveis de excomunhão, 3 níveis de disciplina que eles aplicavam. O primeiro nível era chamado de rezipá, que significa simplesmente repreensão, uma pessoa ser repreendido. Essa repreensão não permitia que ele fosse à sinagoga, que ele entrasse na sinagoga, que era a igreja deles, lá a casa de estudo deles, e era uma questão simplesmente disciplinar. Bastava 3 rabinos pronunciar e tudo estava certo. O segundo nível era chamado de nidui, que significava expulsão, que era no mínimo 30 dias e poderia durar até 2 anos. Ela deveria ser pronunciada por pelo menos 10 rabinos. Nesse tipo de questão, qualquer pessoa não podia ter uma comunhão muito profunda e tinha que se comportar com relação à pessoa que foi expulsa ou que recebeu essa disciplina até 2 metros de distância. Então você podia até saudar desde que ficasse 2 metros de distância. Então, graça e paz, amado.
meio de longe assim, podia. Pegar na mão, dar o ósculo, não, isso aí não podia. Tinha que ficar distante. Mas tinha o terceiro nível de excomunhão, chamado de xerém, que significava expulso da sinagoga. E é esse que estão aplicando aqui. Essa disciplina era uma disciplina para sempre. Uma pessoa que fosse expulsa assim, ele nunca mais poderia entrar na sinagoga. Ele não poderia ser saudado com o shalom. Ele não poderia ser recebido nos eventos religiosos. Essa pessoa, essa excomunhão do xerém, é como dizer assim, que essa pessoa espiritualmente, religiosamente, estava morta. Ela não participaria de nenhuma das bênçãos da religião. Ela estava definitivamente excluída. E religião costuma fazer muito disso. A religiosidade adora julgar, adora disciplinar, adora expulsar. Mas Jesus não tem esse princípio. Jesus é aquele que vem para receber. Jesus é aquele que aceita. Eles julgam, expulsam, e simplesmente porque você não concorda com o pensamento deles, embora que não tinha um argumento contra esse pensamento, eles expulsavam a pessoa, declaravam essa pessoa, para a nossa religião, você está morto, você está acabado, você não tem mais jeito. Eles jogavam uma maldição religiosa sobre a pessoa. Bom, os pais não quiseram falar nada por causa do medo de ser expulso, e o que foi? Chama o homem de novo. E lá vai, coitado do ex-cego, queria ir embora, trocar de roupa, brincar, fazer alguma coisa, divertir. E quando ele chega ali, queridos, versículo 24, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem, Jesus, ele é pecador. Aqui, para a glória de Deus, tem o mesmo sentido nosso hoje, jura por Deus. Eles estão dizendo assim, o que nós vamos falar aqui é verdade, uma verdade sobre juramento diante de Deus. Esse homem aí que está falando que curou você, ele é um pecador. Aí o cego já não estava muito mais legal, e a conversa dele começa a ser um pouco diferente com essas pessoas. Versículo 25 ele diz assim, então ele respondeu, se ele é pecador, primeiro que eu não vou jurar nada, eu não vou dar glória a Deus por causa disso, porque isso não é motivo de dar glória a Deus. Só tem uma coisa, se ele é pecador, eu não sei, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aí o negócio está difícil para a gente aqui. Essa declaração deles, querido, não foi uma declaração comum. Ele está dizendo algumas coisas. Ele está dizendo assim, olha, vocês nos ensinaram até hoje que um pecador não faz nenhum sinal comum, nenhum sinal de profeta. Vocês ensinaram a gente sobre isso. E agora vocês estão dizendo que esse homem é pecador, no entanto, eu era cego e ele me curou. Explica. Aí os caras não tem como explicar isso, querido, está muito difícil, e eles estão com um problemão. E aí, para escapar disso, eles vão de novo. Como foi que ele te abriu os olhos? Versículo 26. Por que eles fazem essa pergunta? Eles queriam voltar de novo no sério da questão. Ele fez o barro, e ele cuspiu lá, e fez o lodo santo, e pôs no meu olho, para ir trabalhar em cima da questão da quebra ou da violação do sábado que ele estava fazendo. Só que o ex-cego já não aguenta mais essa conversa. E ele encara aquelas autoridades religiosas poderosas, cheio de si, e ele agora está muito bravo, e ele fala assim, eu já falei sobre isso, e vocês não deram ouvido. Por que vocês querem que eu fale outra vez? Acaso, só para saber, por acaso vocês estão querendo virar discípulo dele também? Irmão, isso não foi legal. Foi legal ele falar isso para os caras. Aí ele provocou geral. Não foi bom. Os caras ficaram muito bravos. E como sabe disso, pastor? Por causa do versículo 28. Fala, então eles o insultaram, eles xingaram o ex-cego. E disseram para ele, discípulo dele, seja você. É o que mais ou menos eu estou querendo fazer. Nós
somos discípulos do Moisés. Moisés lá, antigão, todo tempo. E aí eles continuam falando, olha, nós sabemos quem foi Moisés, sabemos que Deus falava com Moisés, mas com esse homem aí, eles estão querendo dizer assim, olha, Deus falou com Moisés, deu a lei para Moisés, mas para esse Jesus, Deus não fala com ele. Mas daí o cego falou assim, já que o negócio está complicado, o ex-cego, né? Então vai complicar de vez. E aí ele levanta e ele faz uma argumentação extraordinária, poderosa e maravilhosa, que começa no versículo 30. Aí o homem com os braços fala assim, rapaz, isso é extraordinário. Olha, eu estou admirado com isso aqui, que vocês acabaram de falar, sobre essa questão de Moisés, que Deus não fala com ele. Por que é extraordinário? Vocês não sabem de onde ele vem, né? Contudo, ele me abriu os olhos. E nós sabemos também que Deus, ele não ouve pecadores, mas só ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Os caras tinham que falar que sim, eles ensinavam isso para eles todo dia. Como é que vai falar que não? Se eles falam, não, nós estávamos enganados, não era bem assim, peraí, então o que mais que vocês estão enganados? Mas eles tinham que segurar o que eles estavam falando. E aí ele continua, no entanto, não existe um registro, nunca se ouviu falar que alguém abriu ou curou um cego de nascença, nunca se ouviu um relato, não existe um episódio de um cego de nascença que foi curado. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. E aí, queridos, esses mestres da lei, essas autoridades vão com problema. Como é que explica agora o negócio? E aí eles fazem exatamente aquilo que também a religiosidade cega faz. Quando você não consegue explicar, você apela para a ignorância. Você apela para o autoritarismo. Você apela para o poder. Quando você não consegue argumentar, quando você não consegue abrir a Bíblia, mostrar com amor, declarar quem é e tal, e você está travado, não tem mais o que fazer, eles apelam para a ignorância, para o poder, para a autoridade que eles têm. E aí eles xingam o homem. E eles falam assim para ele, rapaz, o que você está pensando? Você é nascido em pecado e quer ensinar a gente. Irmãos, só que essa palavra, você é nascido todo em pecado, quando a gente lê parece uma coisa normal. Mas essa palavra não é uma palavra muito fácil. Quando eles falam isso, eles estão usando uma palavra pejorativa, que é a palavra manzer, que significa, você é nascido de uma relação ilícita. Para aliviar um pouquinho, eles estão dizendo assim, você é um filho bastardo. No popular a gente diz outra coisa, geralmente sai briga quando diz isso. Uma coisa que eu jamais ousaria falar aqui. Eles estão fazendo uma ofensa grave contra aquele homem. Eles estão acusando seus pais de uma relação ilícita, de que ele era filho ele nasceu de um relacionamento pecaminoso. Eles xingam ele desse jeito, e aí em seguida expulsam aquele homem. Eles expulsam ele de lá. Seu Manzer, você quer ser alguma coisa, cara? Você é nascido tudo em pecado, você nasceu de uma relação ilícita, pecaminosa, e você quer ensinar a gente, porque nós somos bonzinhos, nós não éramos cegos. Nós somos corretos. Você é problemático, você nasceu cego. E aí, eles usam aquela palavra de expulsão, xerém, está expulso da nossa sinagoga. E é interessante notar que o versículo 35, e eu acho esse texto um dos mais maravilhosos e extraordinário das Escrituras. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ele vai encontrá-lo. E ao encontrá-lo, ele diz para ele, você crê no Filho do Homem? Queridos, esse homem tinha sido expulso. Ninguém poderia mais se aproximar dele. Ninguém mais poderia falar com ele de coisas espirituais. Esse homem religiosamente estava morto. Ele foi curado da cegueira. Ninguém dá glória. Ninguém faz festa. Deus não é adorado. Jesus não é exaltado.
tudo gera um problema, um transtorno. E quando esse homem está lá triste, por causa da cura, Jesus vai ao seu encontro. Me permita dizer isso. Eu me identifico com esse homem. Fisicamente eu nunca fui cego. Mas eu também já fui alguém que não merecia o amor de Deus. Alguém que não era digno de se aproximar, de ter um relacionamento com Deus. Eu acho que esse homem pode ser identificado com cada um de nós. Porque um dia também, os nossos atos não nos dignificavam de estar diante de Deus. Mas Jesus veio ao nosso encontro. Isso é a graça. Jesus não se importa com o que a religião declarou. Jesus não se importa com o que as autoridades religiosas declararam. Jesus não se importa. Jesus vê ali um discípulo potencial, que mesmo sem o conhecer profundamente, defendeu, deu um testemunho diante das pessoas, dizendo: esse homem, gente, só pode ser o Messias. Ele se arrisca, ele se submete a ser expulso, a negar o testemunho de Jesus, a negar que Jesus realmente fizera uma coisa gloriosa na vida dele. E quando ele faz isso, Jesus vai ao encontro dele. E eu imagino Jesus chegando e toca nesse homem. E este homem olha pela primeira vez para aquele rosto santo, para aquele olhar penetrante de Jesus, cruza com o seu olhar pela primeira vez. Pela primeira vez alguém o encara. Pela primeira vez ele olha olhos penetrantes, olhos de amor, olhos de misericórdia, o alcança, o encontra com ele. E Jesus diz: simplesmente quero uma pergunta para você, meu querido: você crê no Filho do Homem? Ele diz: Senhor, esse dia foi terrível, foi tumultuado. Me diga, quem é ele para que eu creia? Jesus falou assim: você já o tem visto. Mesmo sendo cego, você o viu. Mesmo que você não enxergava, você o viu, porque você reconheceu e declarou que eu era o Messias. Você já tem visto, e sou eu, e falo contigo. E a atitude deste homem agora, queridos, ele se prostra diante de Jesus, e ele adora a Jesus. Pela primeira vez há adoração, pela primeira vez há culto, pela primeira vez há uma comemoração diante de Jesus. Aleluia. Jesus toca nesse homem, ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Esse homem tem a revelação especial. Ele reconhece primeiro Jesus como profeta, depois como Messias, mas ele agora reconhece que Jesus é Deus, porque nenhum judeu adorava alguém, ou adorava qualquer coisa que não fosse Deus, era terminantemente proibido. E quando ele se prostra e adora diante de Jesus, diz assim: tu és o profeta? Mais que profeta. Messias? Tu és mais do que Messias, tu és o Deus Filho. Eu creio nisso. E ele adora a Jesus. Oh, que coisa linda, queridos. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui nesse texto. Quando as pessoas pensavam nisso, que os pais poderiam ter pecado, ou que havia alguma coisa que provocasse um sofrimento, eles estavam, aquilo que modernamente se chama de maldição hereditária. E a questão de curar um cego de nascença, dentro desse pensamento errado que eles tinham, é que você não estava simplesmente curando. Você estava desfazendo uma maldição que fora colocada sobre essa pessoa pelo próprio Deus, por causa de um pecado, do ventre ou dos seus pais. Então, para curar uma pessoa dessa, o cego de nascença, ele tem que primeiro perdoar, ou quebrar, ou eliminar uma maldição que estava sobre a vida dessa pessoa. E Jesus aqui dá umas lições muito gloriosas. Quando Jesus cura esse homem, e ele diz que não foi ele que pecou, não foi pai, não foi coisa nenhuma, mas que o pecado provoca, o pecado geral, a queda da raça humana em Adão, tem provocado todos os problemas que existem no mundo. Toda a causa de sofrimento é do pecado.
Mas não de um pecado particular, mas de um pecado que veio sobre toda a humanidade. E quando Jesus faz essa cura, ele está dizendo assim: eu sou aquele que desfaço todo tipo de maldição. E Paulo escreveu aos Gálatas que Jesus na cruz, ele tomou sobre si, e ele quebrou na cruz toda a maldição. Ele levou toda a maldição sobre si. E que aqueles que o reconhecem como Messias, não tem mais sobre a vida dele nenhum tipo de maldição. Toda essa ideia de maldição que estava sobre esse homem é quebrada exatamente no momento que ele declara que o Senhor Jesus era o Messias e o adora. Hoje em dia, queridos, muita gente anda atrás dessa coisa, quebra de maldição. Olha, tem uma maldição hereditária na sua vida, você precisa fazer uma sessão de quebra de maldição. Não, você precisa conhecer Jesus. Porque todo aquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida, recebe aquele que entregou a sua vida na cruz, aquele que verteu o seu sangue na cruz, e esse sangue, a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado. Já não há mais maldição. Paulo escreveu aos Romanos: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, mas eu vi um negócio lá que quebrou, eu fui lá e realmente quebrou o negócio. Não, quebraram uma mentira que puseram na sua cabeça, de que você carrega uma maldição do seu bisavô, do seu tataravô, do sei de quem, do seu tio, do seu primo, e você carregava isso, e aí você colocou isso na cabeça, e tudo que acontecia, a maldição, a maldição hereditária, porque eu estou sobre maldição. Aí você foi lá, a pessoa fez uma declaração lá que você é de Jesus, e que você não tem, você acreditou nisso e ficou livre. Mas nessa noite, aquele que quebra a maldição, aliás, que já quebrou a maldição na cruz, ele está aqui, querido. E se você entrega a sua vida para ele, se você crê que ele é o Jesus, que ele é o Salvador do mundo, entrega a sua vida, não existe mais maldição sobre a sua vida. Você está livre. Ele levou sobre si, ele tomou sobre si. Não existe mais esse negócio. Você não precisa fazer nada disso, não. Deixa eu dizer, por que essas pessoas não recebem o Messias? Por que essas pessoas que tinham tanto conhecimento não reconhecem que Jesus é o Messias? Duas razões principais. Primeiro, Jesus não se encaixava no modelo religioso deles. Eles tinham uma concepção, e eles tinham uma caixinha, que eles diziam assim: para alguém, para ser de Deus, tem que estar dentro dessa caixinha, tem que encaixar nos nossos moldes. E Jesus não veio para encaixar no molde de ninguém. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para dizer e mostrar e declarar quem era o Pai, o amor do Pai, a graça do Pai. Jesus não veio para dizer, ou ficar discutindo sobre se podia fazer barrinho ou fazer barrão. Jesus não veio discutir se podia fazer muito barro ou pouco barro. Jesus não veio para discutir se podia tirar a ovelha, carregar no ombro, não carregar no ombro. Jesus veio para demonstrar o amor do Pai. Ele veio para declarar o que é misericórdia. Jesus veio para declarar o que é perdão, o que é graça. Mas essas pessoas, Jesus não encaixava neles. O segundo motivo era um medo de perder aquilo que eles tinham. E a gente vê isso alguns dias depois. Vocês devem ter ouvido falar que um amigo de Jesus chamado Lázaro, o cara morreu. E já fazia 4 dias que ele estava morto, e Jesus foi lá onde estava. Ele foi até lá na beira do sepulcro, que era de uma pedra, e ele falou: ô Lázaro, sai daí, cara, para cá. Fica aí dentro não, isso aí está feio demais. Aí o Lázaro saiu, gente, lá de dentro. Morto há 4 dias, não tinha como dizer que não estava só desmaiado, não, estava morto. Diziam até que já cheirava mal. E quando o Lázaro ressuscitou, o Lázaro grudou em Jesus. E agora eles querem matar não só Jesus, mas o Lázaro também. Porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus. E olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 11, do 47 ao 52. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio.
Eles diziam: o que estão fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Isso é, eles vão tirar nosso emprego aqui, gente. E eles continuam. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, era o cara, era o chefe dos sacerdotes, ele tomou a palavra e disse: gente, vocês não estão entendendo nada, vocês não sabem de nada. Vocês não percebem que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, isso é uma declaração bíblica, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. Ei, esse texto está dizendo o seguinte: um cara lá terrível, mas estava na função de sumo sacerdote, ele diz assim: gente, não é bom morrer toda a nação em vez de um homem. Matar um homem só é muito melhor do que morrer todo mundo. E aí, o Espírito Santo unge a João para escrever esse texto, e ele faz uma afirmação, que na verdade aquilo ali era uma profecia, era uma palavra profética, de que Jesus morreria pela nação de Israel, mas não só pela nação de Israel, mas por todos os povos, e que dos dois povos, ele faria um único povo, o povo de Deus. Jesus conceberia e geraria a igreja na sua morte. Aqui, querido, está toda a obra da salvação, todo o plano redentor de Deus estabelecido. E eles então declaram ali a sentença de morte de Jesus. E agora espalha essa notícia: pode prender Jesus, pode trazer, nós vamos arrumar um jeito de condená-lo. Mas antes que eles fizessem isso, nós remetemos para Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19. Jesus está passando num lugar, já estava sendo procurado pela polícia judaica e religiosa para ser preso, e quando ele está passando por ali, sai ao encontro dele, não um, mas 10 leprosos. 10 leprosos. E eles começam a dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Irmãos, aí eu vejo Jesus, me permita pensar assim, Jesus para e dá uma risadinha assim, fala: mas eu não vou deixar passar. Aí Jesus olha, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ei, fala o seguinte, pessoal, vai lá, mostra-te para o sacerdote. Os caras estavam já armados, preparados para prender Jesus e acusar Jesus. Eles estão tudo lá ocupados com isso, de repente chega a notícia: tem 10 rapazes aí, na verdade tem 9, só porque um no meio do caminho estava vindo, o cara ficou purificado, todos ficaram purificados, quando estava indo mostrar para o sacerdote, teve um que voltou, mas também ele era samaritano, não ia poder oferecer ritual mesmo, mas os outros 9 que estão aí são judeus. Tá, gente, mas vocês não sabem que agora estamos ocupados aqui, estamos preparando todo o julgamento de Jesus, temos que condená-lo, temos que matá-lo. Sim, Jesus, mas acontece que os caras eram leprosos e foram purificados. Ah, espera aí, vocês estão de brincadeira. Não bastava um, agora tem 9 aí, tem 9. Isso significa que nós vamos ter que esperar 7 dias, depilar todo esse pessoal, matar pombinha, soltar pombinha, matar cordeiro, fazer cordeiro. Não acredito. 9. E cada vez que eles cumpriam um ritual, que ficou 1440 anos sem se fazer, queridos, cada um que eles cumpriam, eles estavam dizendo: Jesus é o Messias, Jesus
é o Messias. Terceiro, Jesus é o Messias. Quarto, Jesus é o Messias. O quinto, Jesus é o Messias. O sexto, Jesus é o Messias. O sétimo, Jesus é o Messias. O oitavo, Jesus é o Messias. No nono, vamos todos? Jesus é o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Esse extraordinário Jesus realizou esses sinais miraculosos para dar provas reais, autênticas para todos nós de que Ele é o Salvador. Para que eu e você não tivessem desculpa de dizer assim, olha, não sei, será que ele não era um cara qualquer? Será que, como os judeus pensavam, ele não era qualquer um dos profetas? Será que ele não era uma pessoa comum? Não, querido. Ele está dizendo, ele é o Messias. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que é a esperança do desesperado. É aquele que é alívio daquele que está cansado. É aquele que é o libertador daquele que está oprimido. É aquele que alivia as dores daquele que está em desespero. É aquele que é a solução de um mundo sem solução. Ah, esse é o Senhor, é o Deus Filho que se tornou homem, habitou entre nós, viveu como nós. E mesmo no dia de hoje, quando nós comemoramos, ou quando o mundo comemora o dia da ressurreição, esse Jesus está vivo, Ele cumpriu a obra que Ele tinha que cumprir, Ele fez o trabalho que tinha que fazer, Ele consumou a obra que tinha que consumar, para nos garantir a salvação, para garantir a mim e a você, a certeza da vida eterna, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E hoje não há dúvidas, não há questionamentos mais, ou você crê, ou você não crê, ou você segue, ou você não segue, mas as provas, os sinais, são evidências que exigem uma decisão, e nessa noite, o Espírito de Deus te chama para tomar uma decisão. E você, o que fará de Jesus? De que lado que você quer estar em relação a Jesus? Talvez a sua religiosidade, talvez a religião dos seus pais e tantas coisas, tenha te afastado dele. Talvez os seus princípios, as suas ideias, aquilo que você concebeu como verdade, tem te afastado da verdade absoluta, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Talvez tantas coisas que aconteceram na sua vida, e você pode estar dizendo como aqueles homens disseram naquele tempo, diante de tantos sinais, eles chegam para Jesus e dizem, faz mais um sinal aí, Jesus, para que nós possamos crer em Ti. Mas Jesus falou assim, não preciso dizer mais nenhum sinal, basta o meu sinal. Eu um dia vou morrer, vou descer ao fundo da terra, 3 dias, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse é o maior sinal, esse é o sinal de que eu sou o Senhor. Glória a Deus. E eu gostaria, no encerramento desse tema, desafiar você que está aqui nessa noite, você que ainda não se tornou um seguidor de Jesus, você que ainda não tomou uma decisão por segui-lo, por andar com Ele, por viver essa vida abundante que Ele tem para os seus filhos. Mas quem sabe dessa noite, o Espírito de Deus te convenceu, você está convencido, que não existe nada que nós possamos fazer. Assim como aquele cego não fez nada para ser curado, ele estava sentado um dia, e tudo quem fez foi Jesus. Foi Jesus quem cuspiu, foi Jesus quem fez o lodo, foi Jesus que passou no olho dele, foi Jesus que mandou lavá-lo. Foi Jesus que o procurou quando ele tinha sido expulso. Foi Jesus que declarou a palavra de vida eterna na vida dele. Tudo é por Jesus. Nada é por nosso mérito. Nada é por nossa causa. Não há nada que você precisa fazer. Você só precisa acreditar naquilo que Ele já fez. O Evangelho é acreditar que Ele já fez tudo. E tudo que eu preciso fazer é aceitá-lo e recebê-lo. Graças a Deus. Temos certeza que esta palavra falou ao teu coração e com certeza você está aí meditando. Deus falou contigo e eu quero orar pela tua vida. Pedir que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, teu Filho, pedimos a tua bênção sobre a vida, Senhor, daqueles que nos assistem nesta programação, sobre a vida das suas famílias, que haja salvação neste lar, restauração, cura, que o Senhor venha abençoar, abrindo novos caminhos, dando direções, Senhor, e o teu nome venha a ser glorificado, trazendo a restauração ao que carece, ao que está doente na alma, no espírito, e que o teu espírito nesta hora venha consolar, edificar, e o teu nome seja glorificado. Deus Santo, temos certeza do poder da tua palavra, por isso estende a tua mão para abençoá-los no nome de Jesus. É o que nós te agradecemos para teu louvor e a tua glória. Amém. Graças a Deus. Acompanhe-nos pelas redes sociais e, se for possível, esteja conosco em nossos cultos, domingo às 19 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Quero te ver.